Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Pode tomar o seu lugar. Nessa hora vamos estar ouvindo a palavra do nosso Deus, a mensagem de Deus para os nossos corações. Põe a mão no seu coração, feche teus olhos. Quero fazer uma oração por você. Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez eu te digo, Senhor, que nós estamos nesse lugar sedentos para te ouvir. Deus, e nós vamos te ouvir, porque o Senhor fala no meio do teu povo, Senhor. Tu fala no meio da igreja, Senhor. E a tua palavra ela é poderosa, Senhor, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer edificação, para trazer respostas para a nossa vida. Senhor, queremos render graças a Ti. Por isso, nossos corações estão abertos e quebrantados para Te ouvir, Senhor. Fala conosco, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Muito bem, nessa noite quero fazer meu amigo aqui. Rafael vai estar ministrando para a gente. Deus te abençoe. Glória a Deus, graça e paz, mais uma vez. Tudo bem com vocês? Amém? Você está animado aí para ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Espero que você esteja animado, espero que você esteja animada, que você esteja aí com expectativa no seu coração. É tão bom, né, quando nós viemos à casa do Senhor com expectativas de que Deus vai falar conosco. Muito bom ouvir sempre a voz de Deus. E Deus ele tem usado pessoas aqui nesse altar para falar conosco. E nós glorificamos o nome desse Deus por isso, né? Desse altar tem surgido palavras, né? Deus tem comunicado a nós coisas que precisamos, né, para o nosso dia a dia. No domingo passado nós ouvimos aqui pelo nosso irmão Edinho sobre promessas de Deus, né? Foi uma palavra tremenda, né? Então Deus ele sempre está falando conosco, se comunicando a nós, e isso é muito bom, os nossos ouvidos estarem sensíveis à voz de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, carta de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, a igreja em Roma, no capítulo 4, nós iremos ler a partir do versículo 19, uma passagem que você conhece muito bem, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 19, A gente sabe que, antes de entrarmos na palavra, nós sabemos que existe algo que é a base, né, de uma vida cristã, né? É como se fosse um alicerce da nossa vida cristã, que é a fé. E nós, nessa noite, iremos falar sobre fé, né? Iremos falar sobre ativação da nossa fé. Muitos de nós temos vivido dias de muitos desafios e muitas das vezes nós temos deixado as adversidades, as lutas, as batalhas da nossa vida fazerem com que nós desanimemos na nossa fé ou que nós esmorecemos em nossa fé. E eu quero te lembrar nesta noite que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quem nos dá esperança é Jesus Cristo. Eu quero reativar isso na tua vida nesta noite, através da palavra do Senhor, através do poder que existe na palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: e não enfraqueceu o quê? Na fé. E não enfraqueceu na fé, nem considerou o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de quase 100 anos, nem mesmo o amortecimento do ventre de Sara, nem por incredulidade duvidou da promessa de Deus, antes se fortaleceu diga mais uma vez, fé, dando glória a Deus. Último versículo, 21, estando plenamente convicto de que tudo o que ele tinha prometido era poderoso para fazê-lo. Curve sua cabeça. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor
abra os nossos entendimentos, que o Senhor nos faça entender a Tua palavra, que possamos, ó Deus, transmitir a Tua voz conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, então fala conosco. É isso que nós te pedimos, Pai, que seja feita a Tua vontade. Amém. Bem, pastor, mais uma vez, ontem, comunicou, né, sobre, está trazendo a palavra, e Deus, Ele colocou esse texto no meu coração, e eu queria, nesse momento que a mídia colocasse o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é ativando, né, o Wi-Fi. Não é o Wi-Fi, tá, irmãos? É o Wi-Fi. Ativando o Wi-Fi. A gente sabe que hoje a gente usufrui muito da tecnologia, e hoje existe aí a tecnologia para nos ajudar em muitas coisas. Imagine uma pessoa que tem um smartphone super poderoso, mas que não tem internet. Essa pessoa, ela é uma pessoa super limitada. Ela tem um instrumento super poderoso na sua mão, porém ela não consegue fazer nada com aquilo ali, porque ela depende de algo muito poderoso que é a internet hoje. Infelizmente, algumas pessoas utilizam a internet para coisas ruins, para prejudicar terceiros, enfim. Mas hoje nós iremos tratar não de internet, mas é algo que é paralelo, eu posso comparar, né? Porque assim, se você tem um aparelho muito potente na sua mão e você não tem internet, você não consegue fazer um pagamento de uma conta. Se você estiver num momento muito apertado de tempo, né? E você quiser fazer um pagamento, efetuar um pagamento através da tua internet, do teu celular, hoje você tem essa facilidade. Hoje nós colocamos aqui nos momentos de oferta, ofertório, a conta da igreja para quê? Para que você faça uma transferência aí do seu smartphone. Então, uma pessoa que tem um aparelho desse em mãos e não tem uma internet, ela também fica limitada. Ela não consegue fazer nada. Ela não consegue ir a um destino através de GPS, ela não consegue fazer nada. Nós sabemos que a internet hoje ela facilita muito a nossa vida. Bem, da mesma forma, é a pessoa que tem disponível a ela a fé, mas ela não se conecta a essa fé. Ou seja, ela não consegue usufruir dos benefícios da fé. Por isso o tema dessa mensagem é ativando o modo Wi-Fi. Nós sabemos que em muitas vezes nas nossas vidas, nós dependemos da nossa fé para nós atingirmos aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Quando eu leio a carta de Paulo à igreja de Roma, quando ele escreve no capítulo 4, a partir do versículo 19, né? Quando ele diz o seguinte, aqui, e não enfraqueceu na fé, nem considerou seu próprio corpo já amortecido, sendo já quase de 100 anos. Ou seja, nós estamos aqui tratando de Abraão. Paulo, ele se refere a Abraão. Abraão mesmo com seu corpo já amortecido, Abraão mesmo já tendo 100 anos de idade, Abraão, ele não desiste daquilo que Deus tem para a vida dele. Se nós voltarmos um pouquinho mais atrás, né, nos capítulos atrás, lá de Gênesis, a partir do versículo 12, né, nós vamos ver que quando Deus ele pede para Abraão, ou manda na verdade, ele dá uma ordem para Abraão, para que Abraão saia da sua terra, ou seja, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei de ti uma grande nação. Você imagina você receber uma ordem de Deus e você não saber para onde você vai, você sair do meio da tua parentela, você sair do meio dos teus familiares, você abandonar a sua terra. Abraão abandonou a sua terra, Ur dos Caldeus, um homem que foi nascido e criado ali em Ur dos Caldeus. Ele deixou a sua terra e ele começou a caminhar em busca daquilo que Deus tinha prometido a ele. Abraão saiu da sua terra com 75 anos. A palavra de Deus diz que após aproximadamente 25 anos, ou seja, quando Abraão já tinha 100 anos de idade, Abraão, ele recebe essa promessa de Deus de que Sara iria gerar um filho, né? Nós sabemos que, se nós formos atentar para as possibilidades, né, humanas,
Sara não poderia gerar filhos, porque Sara era uma mulher de 90 anos de idade. O seu ventre não tinha condições mais de gerar filhos. Abraão era um homem já com o corpo amortecido. A palavra de Deus diz que Abraão já tinha no seu corpo o cansaço da sua idade. Ou seja, sem enfraquecer na fé, reconheceu seu corpo já sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Ou seja, o texto diz que mesmo sem enfraquecer na fé, Abraão, ele não se deixa enfraquecer na fé diante das impossibilidades. Eu quero te dizer que diante das tuas impossibilidades, Deus fará um caminho para que essas impossibilidades se tornem possíveis. Nós sabemos que a vida cristã, ela se baseia em fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu não consigo agradar a Deus. Você já viu uma pessoa desanimada, desacreditada? Você já chegou próximo de alguma pessoa que quando você compartilha com ela um sonho, aquela pessoa, ela não consegue sonhar junto com você porque ela não tem fé em seu coração, ela não tem convicção em seu coração de que aquilo vai acontecer? Você já se deparou com pessoas assim? Bem, existem muitas pessoas que mesmo sabendo a quem elas servem, em momentos de dificuldade, em momentos de turbulências em sua vida, elas desanimam em sua fé. Elas se desanimam em sua fé, elas se desacreditam do Deus que pode fazer todas as coisas por ela. Abraão, a palavra de Deus diz que ele mesmo com o corpo amortecido, ou seja, por conta da idade, ele não olha para as dificuldades, ele não olha para as circunstâncias. Reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Você imagina, para pensar comigo, se Abraão ele focasse apenas nas dificuldades, se Abraão olhasse para as dificuldades, se Abraão olhasse para as impossibilidades, Abraão, ele não chegaria aonde ele chegou. Talvez nós nem estaríamos aqui, porque nós somos descendência de Abraão. Se Abraão atentasse apenas para as dificuldades, se Abraão olhasse apenas para as barreiras que se levantaram diante da vida dele, para ele alcançar a promessa, talvez nós não estaríamos aqui. Abraão, ele atentou para o comando de Deus e ele creu. Ele creu. Mesmo diante das impossibilidades, Abraão continuou crendo, pois sabia que a única forma de alcançar o milagre era depositando a sua confiança no Senhor. As adversidades que encontramos no caminho da vida não podem nos tirar do foco. Precisamos dar passos de fé, ativando dentro de nós para vencer e romper a possibilidade. Ou seja, ativando-a dentro de nós para vencer e romper com as impossibilidades. Eu quero te motivar nesta noite, você ativar a fé que há em ti. Talvez você tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas isso já é o suficiente para Deus fazer grandes coisas na sua vida. Sabe, eu não conheço a tua vida, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Talvez a situação que você esteja passando, talvez as dificuldades que você esteja enfrentando, talvez elas são impossíveis, né, diante dos teus olhos, e para a tua visão humana, elas são coisas impossíveis de serem realizadas e de acontecer. Mas nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. Nós servimos a um Deus que Ele pode fazer todas as coisas. Independente da dificuldade que nós passamos, Deus é um Deus de impossível. Ou seja, Abraão entregou o leme do seu barco nas mãos de Deus e confiou nele. Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da tua casa e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade, quando saiu de Harã. Ou seja, confiar no Senhor é se lançar sem medo. Confiar no Senhor é dar passos de fé, confiando que Deus fará o impossível acontecer. Confiar no Senhor é depositar nele a nossa confiança. Salmos 37, versículo 5 diz o seguinte: entrega o teu caminho a quem? E o faz o quê? E o que ele vai fazer? O mais ele fará, e tudo ele fará. Algumas versões falam, e tudo ele fará. Eu gosto dessa versão, é a versão Almeida atualizada e corrigida. E tudo ele fará. Sabe, entregar algo para alguém é confiar. Eu jamais entrego algo de valor, ou seja, eu jamais entregaria o caminho da minha vida, ou seja, o leme da minha vida na mão de qualquer pessoa. Você conhece alguém que já saiu por aí, já falou assim, ó, para alguma pessoa, algum amigo, ó, a partir de hoje eu estou sobre os seus comandos, pode guiar minha vida, conduz a minha vida aí, a partir de hoje você que vai mandar em mim. Você já viu alguém fazer isso? Não. Por quê? Isso aí não existe. Não existe isso. Primeiro que se isso existisse também, ninguém teria essa confiança de deixar a sua vida a cargo de outra pessoa. Não existe. Então, entregar é confiar. Entregar é ter confiança a quem nós entregamos a nossa vida. Entregamos o nosso caminho. Quando a palavra de Deus se refere, em Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, ele diz o seguinte: entrega a tua vida ao Senhor. Entrega os teus projetos ao Senhor. Entrega os teus planos ao Senhor. Confia nele. Ou seja, o salmista ele escreve, confia nele. E tudo ele fará. Sabe, nós acabamos de cantar, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, e não seremos abalados. Salmos 125 diz o seguinte, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista ele escreve no Salmo 125 isso, os que confiam no Senhor. Ou seja, é preciso que eu tenha confiança em Deus, é preciso que eu tenha segurança naquilo que Ele vai direcionar a minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. No Salmo 37 ele diz, confia nele e tudo Ele fará. O salmista ele escreve também no Salmo 125, os que confiam no Senhor. Isso aí só está acessível para aqueles que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Independente da tua dificuldade, independente das circunstâncias da tua vida, continue confiando no Senhor. Continue se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Porque o Senhor, Ele te conduzirá por um caminho de bênção. E você chegará à terra que Deus está te prometendo, ou que te prometeu, ou o milagre que Ele prometeu para a tua vida. Quando confiamos no Senhor, nos lançamos naquilo que não vemos. Isto se chama olhos de fé. Sabe, confiar no Senhor é se lançar naquilo que nós não vemos. O cristão, ele não anda por vista, ele anda por fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não podemos ver, mas a certeza das coisas que se esperam. O apóstolo Paulo, ele escreve isso em uma das suas cartas. Sabe, quando nós confiamos, nós nos lançamos sem saber em que nós estamos nos lançando. Mas quando nós confiamos em Deus, querido, você pode fazer isso sem preocupação, porque Deus, Ele garante a vitória. É Deus que vai nos garantir. É Deus quem garante as nossas batalhas. É Ele que está na frente das nossas batalhas. É Ele que está na frente guerreando por mim e por você. É Ele quem luta por nós. É Ele quem luta por nós. Hebreus 11, versículo 1, olha o que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Ou seja, pela ótica humana, Sarai não poderia gerar um filho para Abrão, por dois motivos. Primeiro,
Por conta de quê? Esterilidade. Diga comigo, esterilidade. A esterilidade, ela tem causado muita tristeza, muita frustração, muito desgostos em algumas pessoas, porque elas não conseguem gerar sonhos, elas não conseguem planejar e gerar aquilo que elas planejam, porque elas estão estéril, porque elas não conseguem acreditar naquilo que Deus pode fazer por elas. Sabe, a esterilidade, ela não deixa uma mulher gerar um filho. Um dos maiores sonhos de todas as mulheres é gerar. E quando você se deparar com alguma pessoa que não pode gerar, existe uma frustração dentro dela, existe uma tristeza dentro dela, porque acho que um dos maiores sonhos de toda mulher é gerar. E o sonho de todo homem é ser pai, ou da maioria dos homens, é ser pai. Sabe, a esterilidade, a falta de fé, né? Tudo isso está totalmente associado aos fracassos da vida de muitas pessoas. Precisamos dar passos de fé. Precisamos fazer como Abraão, quando ele ouviu o comando de Deus, ele não hesitou. O Senhor falou para Abraão: Abraão, saia do meio da tua parentela e siga, eu te mostrarei um caminho. Eu te levarei por um caminho e far-te-ei de ti pai de uma grande nação, pai de multidões. Você imagina se Abraão ouvisse esse comando, e se ele não obedecesse o comando de Deus? Nada disso teria acontecido na vida de Abraão. Segunda coisa, Sara não poderia gerar um filho para Abraão, né, por dois motivos. O primeiro foi esterilidade. Segunda coisa, pela idade de Abraão. A palavra de Deus diz, como eu falei, que Abraão já era um homem de 100 anos de idade. Um homem que já tinha levado muitas pancadas na vida. Ou seja, quando eu digo pancada, é aquela coisa que está associada à nossa idade, né? Já era um homem já cansado, o corpo amortecido, assim como a palavra de Deus diz. Era um homem que já tinha um cansaço, né, no seu corpo físico. Então, Abraão ele não conseguiria também dar um filho, ou seja, para Sara, por conta da sua idade, por conta dos seus cansaços. Ou seja, as lutas diárias, o embate do dia a dia, tem deixado muitas pessoas cansadas, fazendo-as focarem em seus problemas, esquecendo-se que é em Deus que elas podem todas as coisas. Sabe, o cansaço, ele causa algumas coisas em nós. Quando nós estamos cansados, nós ficamos abatidos. Quando nós estamos cansados, nós ficamos limitados. E quando nós estamos cansados, nós desistimos. Sabe, quando muitos estão cansados, eles se abatem, porque não têm forças para continuar a luta. Porque a força dessas pessoas, não está em Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Muitas das vezes nós confiamos muito nas nossas próprias forças, nos nossos próprios braços. Nós queremos confiar nos nossos intelectos e esquecemos que a nossa dependência está totalmente em Deus. E quando nós esquecemos que a nossa dependência está em Deus, nós nos sentimos dependentes. E quando nós nos sentimos dependentes, nós fracassamos. Porque a nossa dependência vem de Deus. Nós somos totalmente dependentes dEle. Totalmente dependentes dEle. Filipenses 4, verso 13, Paulo ele escreve o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós sabemos que a força de Paulo não vinha do seu braço. Nós sabemos que a força de Paulo não vinha de si próprio. A força de Paulo vinha de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele diz o seguinte: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo na fartura, mesmo na escassez, eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Paulo, ele sabia em quem ele cria. Paulo, ele tinha sua confiança firmada em Deus. É muito bom quando nós temos a nossa confiança firmada em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa vida nas mãos dEle, quando nós dizemos para o Senhor: Senhor, faça em mim a Tua vontade, faça em mim o Teu querer, Senhor, cumpre em mim as Tuas promessas,
Deus, ele se encarrega de fazer tudo de uma forma muito perfeita. Deus, ele se encarrega de fazer tudo da melhor maneira possível, porque quando ele coloca as suas mãos em algo, queridos, a coisa acontece de uma forma perfeita. Perfeita, sabe por quê? Porque ele é perfeito. Porque ele é perfeito. Ele não é um Deus de imperfeições, ele não é um Deus de fazer nada errado, nada bagunçado. Não, ele é um Deus de organização, de perfeição. Tudo que Deus faz é perfeito. Você pode ver quando ele criou a terra, quando ele criou o universo, quando ele criou o mundo, né? Quando ele criou o homem, sabe, tudo é perfeito, tudo que você vê Deus fazendo é perfeito, tudo é perfeito. Sabe, Deus é um Deus de perfeição. Diga isso para a pessoa que está falando, Deus é um Deus de perfeição. Ele faz tudo perfeito, ele faz tudo certo. Abraão passou por momentos difíceis até alcançar a promessa, mas se manteve firme em suas convicções. Ou seja, a fé dele era inabalável. A fé de Abraão era inabalável. Sabe, muitas das vezes nós somos acometidos por um ventinho, uma tribulação, e nós tiramos totalmente o foco daquilo que Deus prometeu a nós. Diácono Edinho pregou aqui no domingo sobre as promessas de Deus, sabe? Quando nós passamos por adversidade, quando nós não temos raízes, quando nós não temos, sabe, alicerces, qualquer vento nos balança, qualquer vento nos tira da graça, sabe? Mas Deus, ele nos diz hoje que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro presente no momento de angústia, sabe? Neste mesmo capítulo do Salmos 46, no versículo 10, ele diz o seguinte: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. É nele quem nós devemos depositar a nossa fé. É nele que nós devemos colocar a nossa confiança. Como eu falei, Salmo 125, que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Devemos depositar a nossa confiança em Deus e nos lançar nele. Por mais que não estejamos enxergando as possibilidades diante dos nossos olhos, devemos renovar a nossa fé interior, dia após dia. Dia após dia, renovando isso em nós. Como é que nós renovamos a nossa fé interior? Como é que nós renovamos essa crença dentro de nós, de que Deus irá fazer, de que Deus irá fazer um caminho? Sabe, como é que nós fazemos isso? Sabe, nós fazemos isto desde o momento em que nós nos achegamos a Deus, e quando nós não esquecemos das suas promessas a nós. Quando nós depositamos a nossa confiança nele, a nossa fé nele. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Versículo 16, por isso não desanimamos, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estejamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Versículo 18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Sabe, Abraão, ele fez exatamente isso, mesmo estando com seu corpo abatido, mesmo estando com seu corpo adormecido, assim como Paulo escreve, com o corpo, com a parte exterior abatida, sabe, ele diz para que nós não desanimemos. Ele começa o versículo dizendo para nós não desanimarmos. Quando ele escreve isso, ele diz, não desanimem, não se desanimem. Ou seja, Abraão, ele mesmo com o corpo mortificado, ou seja, amortecido melhor, ele não olhou para essas circunstâncias.
Abraão, ele colocou os seus olhos naquilo que Deus tinha falado para ele, creu e seguiu aquilo que Deus tinha determinado para ele. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para as circunstâncias. Abraão, se ele olhasse para si mesmo, ele iria desistir. Abraão, se ele olhasse para as dificuldades, ele iria desistir. Sabe, precisamos focar os nossos olhos em Deus, porque é Ele quem determina o que nós iremos experimentar. É Deus quem irá determinar o que nós iremos experimentar. Por isso nós devemos focar o nosso olhar nele. Abraão se tornou pai de muitas gerações, porque creu, porque obedeceu e não desistiu. Abraão tem algumas qualidades. A fé de Abraão, ela era uma fé ativa. Sabe, quando eu falo fé ativa, é porque muitas das vezes a gente tem fé, mas nós não somos ativos, nós não temos ações. A fé de Abraão era uma fé ativa, era uma fé viva. Quando ele ouve o comando de Deus, ele vai. Muitas das vezes nós ouvimos a voz de Deus, muitas das vezes nós ouvimos um comando de Deus, ou até mesmo uma promessa de Deus, nós dizemos assim, eu creio, eu acredito, Senhor, mas nós não agimos, nós não pegamos o caminho que Deus nos ordena pegar, nós não trilhamos o caminho que Deus manda nos trilhar. Sabe, é preciso que nós demos passos de fé, é preciso que eu e você demos passos de fé, porque a partir do momento que nós dermos passos de fé, nós iremos alegrar o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quando nós dermos passos de fé, nós iremos alegrar o coração de Deus. E quando nós alegramos o coração de Deus, Ele nos responde. Sabe, muitas das vezes, nós deixamos de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós não ativamos em nós a nossa fé. Como eu falei, quando nós ativarmos a nossa fé, quando nós colocarmos a nossa vida diante de Deus e falarmos, Senhor, a minha vida é Tua, os meus sonhos são Teus, os meus planos o Senhor governa, a minha vida o Senhor quem dirige. Quando nós fazemos isso, o Senhor Ele faz tudo, como eu falei, perfeito. Agora, quando nós não fazemos isso, quando nós queremos ir na força do nosso braço, nós não iremos ter sucesso. Sabe, o que Deus quer dizer para nós hoje? Ative o modo Wi-Fi na sua vida. Ative a fé dentro de você. Por mais que as circunstâncias digam que não, por mais que tudo diga que não, ative isso dentro de você. Sabe, eu já ouvi alguns pregadores dizendo que Pedro foi um homem de pequena fé, que Pedro não tinha fé. Mas você imagina, você olhar para Jesus e Jesus fala assim, vem, caminha sobre as águas. E você entrar e começar a caminhar nas águas, você é para homem de pouca fé? Acredito que não. Ele pode ter no meio do caminho ficado meio temeroso, e isso fez ele afundar. Mas Pedro não era um homem de pouca fé. Pedro era um homem que tinha fé, até porque se ele não tivesse fé, ele não caminharia sobre as águas. E Pedro caminhou sobre as águas. Sabe, muitas das vezes Deus fala assim para a gente, vem, caminha sobre as águas. E nós não demos nem o primeiro passo. Por isso que eu estou falando, é preciso que nós demos passos de fé. Porque a partir do momento que nós começarmos a dar passos de fé, o Senhor garante o restante do nosso caminho. O Senhor Ele vai garantir a vitória. Sabe, Abraão se tornou pai de multidões, pai de uma nação, pai de um povo que se chama Israel. E esse povo, como nós já conhecemos a história, foi um povo que passou por muitas dificuldades. Foi um povo que sofreu também logo à frente no deserto. Sabe, mas Abraão, ele se tornou pai de multidões porque ele agradou o coração de Deus com a sua atitude. Abraão, ele não conseguiria alcançar tudo isso que alcançou sem antes ele confiar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer por você. Precisamos ativar isso em nós, precisamos romper em fé, precisamos caminhar, crendo que Deus fará um caminho. Por mais que você veja impossibilidades no teu caminho, Deus Ele vai fazer um caminho aonde você irá chegar à terra de Canaã,
a terra que mana leite e mel. Sabe, Deus tem preparado algo grande para você. Se você tem promessas de Deus, se você recebeu um comando de Deus, esteja com a tua vida diante dele, esteja sensível à voz de Deus, esteja sensível aos comandos de Deus, porque se você estiver sensível aos comandos de Deus, você chegará à terra que mana leite e mel. Quantos aqui querem chegar à terra que mana leite e mel? Quantos aqui querem alcançar aquilo que Deus prometeu para você? Quantos aqui querem conquistar aquilo que Deus um dia te prometeu, aquilo que Deus um dia te falou? Sabe, nós podemos alcançar tudo isso a partir do momento que nós ativarmos isso em nós. Então nessa noite, ative a sua fé. Ative a sua fé. Talvez você tenha até fé, mas em algum momento você até se esqueceu que tem a fé. Você sabia que isso acontece com algumas pessoas? Elas creem em Deus, mas devido à vida que ela leva, muitas das vezes ela até esquece que ela crê em Deus. Muitas das vezes ela esquece de praticar a fé. E fé é algo que nós precisamos praticar no nosso dia a dia. Um cristão que não tem fé, um cristão que não crê, tem uma vida de derrota. Você pode observar, você pode olhar. Tem uma vida de derrotado. Por isso nós precisamos crer em Deus, precisamos colocar a nossa confiança nele, porque é bem certo que tudo Ele irá fazer por nós. Quantos creem nisso nessa noite? Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Sabe, Deus ele tem falado conosco. Nós precisamos romper em fé. Nós não apenas temos que ter fé, nós precisamos romper em fé. Precisamos romper as barreiras das nossas vidas. Precisamos romper as circunstâncias. Ministério de Música. Precisamos romper. Sabe, muitas das vezes a gente fica meio que travado. Parece que a gente não acredita mais naquilo que Deus ele fala a nós, aquilo que Deus comunica a nós, mas em nome de Jesus, ative isso dentro de você nessa noite. Ative a fé dentro de você nessa noite. Ative essa fé que tem aí dentro de você nessa noite. Confie no Senhor, porque Ele irá fazer grandes coisas na sua vida. Queria chamar o pastor Fernando, a gente irá entoar a canção. O pastor Fernando vai. Edinho. Amém. A gente vai entoar a canção rapidamente. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus, te louvamos por essa noite tremenda, Senhor, na tua presença. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Põe a mão no seu coração. Você que ouviu essa Cada palavra, vez que a minha fé é provada, Tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Diga. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de Diga, minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Diga para Ele. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou
Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e desertos e mares me atravessam, me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Diga com fé agora. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Diga, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Diga! Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Sim, põe a mão no seu coração. Diga, Senhor, eu quero romper em fé, Senhor. Aleluia. Oh, essa noite, Senhor, é uma noite para ativar a minha fé, Deus. Oh, Senhor, eu tenho que andar contigo todos os dias. Essa palavra tem tocado no meu coração. Essa palavra tem falado comigo, Senhor, de que eu preciso ativar essa fé dentro de mim, para que eu creia, para que eu receba todas as Tuas promessas, para que se cumpra na minha vida, Senhor, tudo aquilo que Tu planejou para mim. Oh, Deus, mas eu preciso crer. Oh, eu preciso crer, Senhor. A Tua palavra diz que Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça, Senhor. Assim também, Senhor, que nós possamos crer, antes que a gente veja qualquer coisa, antes que a gente possa ver qualquer sombra, Senhor, de possibilidades, nós possamos crer na Tua voz, na Tua palavra, no nome poderoso de Jesus. E que aquele que crê diga amém. Oh, rompendo em fé, minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Poder tomar seu lugar. Bendito seja o Teu nome. Glória a Deus. Que palavra, né, gente? Você sabe, a gente tem que viver a nossa vida de fé em fé. A gente não pode, sabe, simplesmente
se acostumar com as coisas do dia a dia, caminhar por caminhar, fazer por fazer, mas a gente precisa estar com a nossa fé ativada todos os dias, para que a gente possa enxergar a possibilidade onde não existe. Só através da fé que nós podemos fazer isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero convidar você. Primeiramente, eu quero pedir que os anúncios estão aí. Pode ser? Então vamos ouvir os nossos anúncios. Glória a Deus. Eu quero falar com você sobre o treinamento sábado, próximo sábado. Eu já dei uma sondada assim na matéria que a minha esposa vai ministrar. Olha, tá? Hoje se cumpre a palavra de Deus que diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu estava doido para participar do evento, desse treinamento, mas Deus quis que eu fosse para outro lugar, lembra? Eu estou me justificando aqui porque eu falei, eu vou estar. Eu não vou estar, gente. Nós vamos estar viajando, eu e o pastor Fernando. O nosso coração faz planos, não é verdade? Então, esteja aqui. Já acabou as inscrições, né? Então, mas esteja aqui, vai ser muito bom, vai ser muito lindo. Treinar, aprender. Se tem algo que é tremendo assim, que eu amo na minha vida cristã, é aprender, é estudar. Ainda ontem eu estava falando com um amigo meu, que é professor também, seminarista de uma outra igreja, fez seminário, e a gente estava conversando assim, falando sobre estudar. Então, é muito bom. Vai ser muito bom, vai ser muito lindo. E não esqueça, esteja aqui, firme, para aprender com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero... sim. No dia 26 sem ser essa sexta outra, do dia 26, a nossa vigília, o pastor falou que deve ser de 10 à meia-noite, não foi isso? Isso. Às 22 horas, vai ser o nosso imersão, não é verdade? Vai ser o nosso imersão. É dia 26 mesmo, pastor? 25. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia aí, no Salmo de número 1. Certa vez alguém chegou para mim e falou assim, Edinho, me diga aí, meu irmão, como é que eu faço para ser próspero? Eu falei, eu vou te dar um segredo assim, violento. Não tem errada, é batata. Ele, qual? Eu falei, leia o Salmo 1. Ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu vejo assim, porque quando você lê o salmista falando para você não andar no conselho do ímpio, nem se deter no caminho dos pecadores, antes você meditar na lei de dia e de noite. E quando você medita na lei, você aprende do Senhor. E você aprende tudo que há da vontade de Deus para você prosperar. Ele diga, faça assim, vá por esse caminho. Você quer ver uma coisa? Uma coisa que a gente aprende, obediência. É caminho de prosperidade. Dê e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Não é verdade?
Então a gente vai encontrar na lei, tudo na lei do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor, tudo aquilo que é benéfico para mim e para você. É o caminho da prosperidade. Você quer prosperar? Bíblia. Seja fiel a Deus. Aprenda do Senhor. Amém, queridos? Esse é o caminho da prosperidade do Senhor. E com um coração alegre agora, eu convido você a fazer o seu melhor, o momento de ofertório. Você que tem uma campanha, né? Você que tem a campanha para entregar o seu dízimo, a sua oferta, faça o seu melhor. Procure sempre chegar na casa do Senhor, não de mãos vazias, mas com aquilo que você tem de melhor para o Senhor. A palavra de Deus nos garante que o salmista diz que ele nunca viu um justo mendigar o pão. E é verdade. A gente sempre desafia. Eu estou esse tempo todo, assim, uns 30 anos de evangelho, sempre fui dizimista. E, queridos, sempre vi a mão de Deus sobre a minha vida. Sabe, eu posso dar testemunho, você pode, e muitos de vocês podem dar testemunho da misericórdia e da graça de Deus sobre a nossa vida, quando nós somos frutos de fidelidade, quando nós agimos com fidelidade ao Senhor. Amém? Eu quero convidar o casal que vem até aqui. Nossos obreiros estão aí com a maquininha, se você precisar usar o cartão de débito aí. A gente sempre esquenta de distribuir envelope, né? Você me perdoa. É porque lá em Realengo a gente tinha aquela bolsinha, a gente não falava sobre isso, né? Amém. Mas são outros tempos. Glória a Deus. Fez o seu melhor?